Oi, cancerianos! Bem-vindos ao canal Amor da Estrela. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. O meu nome é Tainá, sou terapeuta integrativa. Utilizo o tarô e os oráculos nos atendimentos, além de outras práticas. Hoje a gente vai fazer essa leitura intuitiva para vocês aqui no YouTube. Então vou pedir para que vocês se conectem com o coração de vocês, para que vocês possam sentir como aproveitar essas mensagens da forma mais elevada, se elas ressoam com vocês. Para atendimentos particulares, o meu número está na descrição. Se inscreve no canal que a gente fica juntinho aí. Tem leitura toda semana, tá bom? Vamos ver aqui. Energias para o coletivo de Câncer, Criador Câncer. Vamos ver. A Força, Cavaleiro de Copas e o Julgamento. Aqui me parece que tem um movimento que tem a capacidade de ser feito com bastante inteligência, com bastante domínio do manejamento dessas energias para fluir bons sentimentos, para que haja um desfecho que seja favorável. Tá? Aqui no campo de vocês, sejam vocês ou outras pessoas, porque é uma leitura geral, vocês têm que adaptar, existe alguma coisa que vai acontecer porque a possibilidade das escolhas feitas vão ser acertadas, né? A gente vai clarificar aqui para poder saber melhor. Mas a carta da força fala muito sobre a gente conseguir dominar os nossos instintos inferiores, né? Pra gente não se pautar só no nosso ego, não ser uma pessoa egocêntrica, mas conseguir dominar no nosso interior a forma como a gente se sente, e isso se reflete nas nossas atitudes, para que onde a gente esteja, a gente possa lidar de forma amorosa com as pessoas, né? Isso não quer dizer se enredar em drama, ser capacho das outras pessoas, é até ser muito assertivo aqui, ter posicionamentos até bem eficazes, vamos dizer assim, enfáticos, mas de uma forma que vise a possibilidade de respostas positivas. Porque essa carta fala muito sobre causa e efeito, né? Então a forma como eu me coloco, eu tenho que estar bem íntegro a respeito de como eu tô no meu interior e como eu tô agindo e reagindo, porque isso vai ter uma consequência, né? E aqui me parece que vocês têm a possibilidade de acessar consequências, ações e consequências acertadas, tá? Vamos ver aqui a carta da força. Caiu a carta do julgamento, ó. Julgamento, a torre e o 5 de copas. Aqui, o que acontece? É como se vocês pudessem olhar para alguma situação que não saiu exatamente da forma como vocês imaginavam, mas um olhar mais amplo a respeito do porquê as pessoas agiram dessa forma ou porquê você agiu dessa forma, vai fazer com que vocês possam não se tornar pessoas que desistem de alguma coisa ou que se tornem reativas, né? Aqui tem muita possibilidade de eu saber lidar com situações e rupturas que podem ser bruscas, mas que eu não vá sucumbir a elas, tá? Vamos ver aqui, Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas. Rei de Ouros, a Justiça e o 10 de Espadas. Não é exatamente isso. É como se eu tivesse um olhar até muito prático a respeito do que precisa ser feito para que eu possa fechar um ciclo muito desafiador de bastante dores, né? Então aqui é como se eu pudesse me posicionar de um jeito muito inteligente em que eu olho as diferentes partes envolvidas para que eu tome um desfecho, tome uma decisão que seja acertada, tá? Aqui me parece que tem uma justiça sendo feita, pessoas olhando os diferentes posicionamentos com um olhar de boa vontade, tá? O julgamento aqui para Câncer. 3 de paus, 2 de ouros e o 6 de copas, né? Porque isso faz com que abram novas possibilidades em que vocês possam manejar os acontecidos, olhando isso com bastante carinho, porque tem bastante sentimento aqui, que a gente tem o Cavaleiro de Copas, tem o 6 de copas, para poder renascer essa história de um jeito saudável. Isso pode se encaixar de várias formas, né? Pode se encaixar em relacionamentos românticos, familiares, de trabalho. Eu sinto que nesse processo vocês têm muita possibilidade aqui de reorganizar essa situação de um jeito que vá fazer com que a resposta seja positiva e que amplie a margem de atuação das partes para que
diferentes situações sejam vistas e levadas em consideração nesse contexto, tá? Para que algo que possa ter se apresentado como um grande desafio, na verdade, teve esse rompante para que as pessoas envolvidas pudessem olhar para isso, para reestruturar a situação de um jeito melhor, para que as partes sejam atendidas, tá? E tem muita chance aqui disso acontecer. Como que os cancerianos estão nessa história aqui, se sentindo? Vamos ver. 9 de ouros, o mundo e a sacerdotisa. E com isso vocês podem se ver como alguém que se posiciona de um jeito íntegro, né? Que no meu interior eu posso realmente ficar satisfeito com a forma como eu me coloco. Então, dependendo da situação que vocês estão vivenciando, aqui vocês têm a chance de analisarem isso com bastante calma, experienciarem essa situação para que vocês possam agir com mais precisão. Observar tudo que está envolvido para que vocês fiquem satisfeitos com a forma como vocês lidaram. E o que está vindo na direção dos cancerianos aqui? Vamos ver. Rei de ouros, página de espadas e o 6 de paus. Né? E com esse olhar do que precisa ser feito, principalmente na prática, né? Porque o Rei de Ouros está aqui 2 vezes e ele fala muito sobre isso, sobre cuidado com a minha saúde, né? As minhas escolhas e hábitos diários, a forma como eu enxergo os bens materiais e que eu coloco eles a serviço de uma ordem amorosa e divina, faz com que eu possa servir de exemplo até para pessoas mais jovens ou para outras pessoas envolvidas que não estavam tendo tanta clareza assim a respeito dos pensamentos sobre isso, e a partir disso eu posso ter uma vitória, eu posso ser reconhecido a partir do meu entendimento sobre isso. Vamos ver esse Rei de Ouros aqui. Rei de Ouros, a estrela, tá vendo? Como se vocês pudessem vivenciar ou mostrar para as outras pessoas como ter um olhar mais otimizado da situação, ao invés de sucumbir às dificuldades, né? Como eu posso propor alternativas até muito palpáveis para que essa situação abarque as necessidades das pessoas e que ela seja feita de uma forma mais correta, tá? Vamos ver aqui conselhos para os cancerianos. Sacerdotisa, 9 de pentáculos e o 3 de paus. A leitura de vocês está falando muito sobre isso, né? Tirem um tempo para vocês poderem sentir e experienciar essa situação dentro de vocês. Respira fundo, para que as escolhas de vocês sejam realmente pautadas para a abertura de novas possibilidades e possibilidades que sejam positivas, para que não haja arrependimento depois de como eu lidei com isso, né? Então, de passo a passo, da forma como eu me posiciono, são pequenas escolhas que formam todo esse caminho e abrem todas essas possibilidades. Então aqui fala muito sobre a espiritualidade também, tem a sacerdotisa e o 9 de ouros 2 vezes juntos aqui, né? Entender que existe uma ordem junto à espiritualidade que é invencível. A gente não precisa ficar lidando com as situações querendo fazer uma força que não seja inteligente, né? Aqui eu posso muito bem me conectar com a minha espiritualidade e crer na fé da ordem divina, me posicionando do jeito que eu acredito que seja realmente correto para eu abrir essas possibilidades aqui, porque a espiritualidade vai estar agindo junto com vocês nesse processo, tá? Câncer, por favor. Olha lá, os portões do paraíso. Essa carta fala exatamente sobre isso. Chegou o momento de atravessar esse portão, de deixar energias densas para trás, para que eu possa acessar aqui uma fluidez maior, cortar ligações densas, fazer uma limpeza, né? O poder da intuição vai ajudar muito vocês aqui. Então observem se vocês não estão muito presos a uma ideia de como as coisas têm que ser feitas, porque existe uma ideia que vai trazer vitória para vocês. Vocês vão conseguir chegar onde vocês querem de um jeito que seja estrategicamente amorosa e inteligente e não pela força bruta, tá bom? Foi isso que eu intuí para vocês. Atendimentos particulares, meu número tá na descrição, se inscreve no canal e até semana que vem.